Beleza, beleza. Voltando. Vamos lá, vamos conectando, vamos admitindo o povo aí, galera. Beleza, admitindo todos. I'm back. Voltei. Voltamos, é isso aí, Givanildo, voltamos. Por isso a importância de vocês se cadastrarem para a nossa nova plataforma, Microsoft Teams, tá? Para evitarmos essa história aqui de quebrar a conexão, bem como aí vocês também terem todo o acesso a essa nova plataforma. Quem ainda não encaminhou e-mail para a professora Letícia, encaminhe o quanto antes para fazer o cadastro de vocês, tá? Que a partir da semana que vem já faremos isso na nossa nova plataforma. Beleza, galera? Só para dar esse aviso aí a todos. Deixa eu ver aqui, o Givanildo falava o seguinte: o mensalão foi julgado todo na instância federal, porque envolvia o Banco do Brasil. Exatamente isso, tá? E aí o recurso principal, né, Givanildo, foi parar no Supremo Tribunal Federal, na oportunidade de cedido pelo ministro Joaquim Barbosa, né? Que fazia, né, parte do Supremo Tribunal Federal à época, né? Mas é isso, né? O Banco do Brasil, Petrobras, todas essas situações, em tese, tivermos alguma conexão com o crime federal, vai ser de competência. Agora faz sentido. É por isso que o Moro, naquela oportunidade, ele acabou julgando, né, vários crimes que nem era da competência dele, mas ele julgou porque tinha conexão com crimes federais, nos termos da súmula 122. Beleza, galera? Resolvido aí, entendido? Ok? Deixar o povo conectar com mais calma, beleza? A galera vai conectando, de boa, sossegado. É por isso que eu coloquei de propósito esta UBS, né, da súmula 122 do STJ, justamente para vocês verem que agora não me importa mais se o crime tem pena maior ou pena menor, o que vai demandar se é ou não, né, algum crime conexo ou continente a um federal. Isso que vai ser importante para nós. Ok, vai explicar isso para a galera que não tem essa informação, só dá confusão, exato. Você imagina, né? E aquela galera que ficava defendendo lá o Sérgio Moro, que podia julgar um monte de crime, ele podia julgar porque era por causa da súmula, tá? Inclusive, pessoal, inclusive nós veremos isso em prevenção, né? A história da Lava Jato, ela foi parar sem querer na mão do Moro. Não é porque o Moro, ele é o salvador da pátria do Brasil, foi parar sem querer, porque houve uma distribuição de determinados atos para ele que tornou ele prevento. Aí ele teve que julgar, ele teve que engolir a Lava Jato, tá? É claro que depois, por conta disso, aí ele acabou gostando da ideia e saiu dizendo de que ele era o juiz que aplicava a lei e etc e tal, tá? Tanto é que ele foi parar lá na política por conta disso. Mas ele, sem querer, foi o competente para julgar em razão de uma, questão que lhe tornou prevento e dali para frente passou a ser o juiz competente. E assim foi. Salvador da Pátria era o Sassá Mutema, personagem do Lima Duarte. É verdade, hein, Givanildo? Ei, Givanildo. Pessoal, muito bem. A maioria da galera conectada, então. Vamos, Iago, por gentileza, Iago, colacione para nós agora o artigo 78, inciso 3º, por favor. CPP, artigo 78, inciso 3º, tá? Já vimos o inciso 1º, já vimos o inciso 2º, e agora vamos para o inciso 3º. Se o Iago estiver presente, né, Iago? Acho que está, né? Acho que já conectou, né? Se não me engano. Conectou, Iago? Ok? Calma aí, beleza? Eu tô de boa. Eu tô sossegado. Beleza. Tô sossegado. Como sempre. Aqui, Iago, cada mergulho é um flash. Obrigado. 78, inciso 3º. Por favor. Beleza, muito obrigado, Iago. Inciso 3º. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Pessoal, esse inciso 3º aqui não tem como errar, tá? É um inciso bem fácil de vocês compreenderem. De que maneira, professor? Eu até sintetizo aqui para vocês, ó, para deixar mais claro. Inciso 3º. Acompanhe aqui no slide. Ocorrendo crimes praticados em territórios de jurisdições de categorias diversas, o juízo competente será aquele de maior graduação. Qual que é a ideia agora? A ideia agora, pessoal, que eu tenho um crime de competência da primeira instância e um crime de competência da segunda instância. Jurisdições de categorias diversas.
primeira e segunda. Como eu tenho essas duas infrações penais, ambas infrações penais serão julgadas na instância de maior graduação, que no meu exemplo é a segunda instância. Então, sempre você vai analisar. Se nós tivermos, né, uma instância superior, né, àquela que também o crime foi praticado, as infrações penais serão julgadas nessa instância superior. Se tivermos primeira e segunda, segunda. Se tivermos segunda STJ, STJ. Se tivermos STJ, STF, Supremo Tribunal Federal. E se tiver Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, não tem o que fazer, tá? Continua com o Supremo Tribunal Federal. Então não tem como, né, ser diferente, uma vez que nós não temos um órgão superior ao Supremo Tribunal Federal. Então esse inciso terceiro aqui é muito simples. Nós teremos aí a jurisdição de maior graduação. O exemplo clássico é foro privilegiado. Lembra que eu já afirmei para vocês? O sujeito A e o sujeito B, em concurso de pessoas, cometem um crime de peculato. O sujeito A não tem foro privilegiado, mas o B tem foro privilegiado. Nesse caso, o A seria julgado na primeira instância e o B na segunda instância. Como o sujeito B tem foro privilegiado, também o A vai ser beneficiado pelo julgamento em segunda instância, justamente por conta aqui do inciso terceiro do artigo 78. Conforme estou aqui mencionando, é fácil para vocês fazerem aqui a devida compreensão. Beleza, galera? O exemplo é esse, primeira e segunda instância, tá? Prevalece a segunda instância. Ok? Combinado? Podemos seguir? Ficou claro? Podemos ir para o inciso quarto? Vamos lá. Iago, por favor, Iago, inciso quarto. Obrigado. No concurso entre a jurisdição comum e especial, prevalecerá esta. Também é uma questão aqui de gramática da nossa língua portuguesa, né? Essa palavra esta quer concordar, né, com a última palavra que foi dita antes da vírgula. Então, traduzindo, se tivermos aí, né, a competência envolvendo crimes, né, da justiça comum e da justiça especial, né, o juízo competente para julgar todas as infrações penais será o da justiça especial. É o que escrevemos aqui para vocês, ó, e o Guilherme já deu a resposta. Né, o inciso quarto, que eu sintetizei para vocês. Ocorrendo crimes comuns e especiais, o juízo competente será o juízo especial. Vou dar um exemplo. Ó. Vou dar exemplo. Crime estadual e crime eleitoral. Se nós tivermos conexão entre crime estadual, se nós tivermos conexão entre crime estadual e crime eleitoral, o juízo competente para julgar ambas infrações penais será o da justiça eleitoral. Né? Conexão entre estadual e eleitoral, o juiz competente de eleitoral, por quê, professor? Porque é a justiça especial. Um exemplo, o sujeito A, ele falsifica, né, um comprovante de endereço. E ele falsifica esse comprovante de endereço para comprovar, entre aspas, que ele mora aí na comarca de Paranavaí e quer se habilitar como eleitor na comarca de Paranavaí. Ele não mora aí coisa nenhuma, tá? Ele mora em Maringá. Ele deveria votar em Maringá, mas ele falsifica um comprovante de endereço para votar aí em Paranavaí. Ele cometeu dois crimes, um crime de falsidade e um crime de fraude eleitoral. Nesse caso, essas duas infrações penais, uma estadual, falsidade, a outra, né, eleitoral, no que se refere à fraude, serão julgadas pela Justiça Eleitoral. Pois é, pô, toma cuidado aí, viu? Toma cuidado aí. Essa história de comprovante de endereço, né, que é falsificado com domicílio eleitoral. E assim, a gente acha isso curioso, né, pô? A gente brinca, mas o que tem aí de político que manda agregar, que manda, né, trazer ali naquela ocasião pessoas para votarem naquele domicílio eleitoral e a pessoa não mora por lá, é um absurdo, tá? Então nós teremos em tese, né, esta situação. Eu estou vendo direito ou alguém está fazendo aqui estrelinhas? Brilha, brilha estrelinhas, é isso? Quem está fazendo isso aqui, pessoal? Quem que é o autor, ou autora disso? Vai me dizer que é a Isabela, né? Não sei se a Isabela está presente, tá? É o Poldo? David? Ô louco, David. Você já chega tumultuando, ô David? Não bastasse fazer lá na Câmara o dia inteiro isso, agora faz isso agora na aula? Que isso, hein, meu? Chega tumultuando, hein? Tô brincando, viu, Isabela? Se tiver presente aí, Isabela, tô brincando, tá?
Deixa eu ver aqui o Givanildo. Aqui teve candidato que apresentou o histórico escolar de um colégio que pegou fogo em um ano que ele nem era nascido. Pois é, o objetivo é que se comprove, né, essas situações e na fraude eleitoral, se vocês pegarem o Código Eleitoral, vocês vão ver que a coisa vai longe, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui o João Neto. Ô, João Neto, você é o João Elísio, é isso? Só me confirme aí, é o João Elísio ou o João Neto? Frederico. Isso. Tá presente, hein, ô João Neto? Né? Na minha aula tem que estar presente, hein, companheiro? Nas outras aulas aí você fica presente e tal, mas na minha aula de vez em quando você aparece, hein? Tô gostando disso não, mas a gente já conversou sobre isso daí, tá? Fica de boa. Cadê o Frederico, tá? Deixa eu ver aqui, professor. A Isabela avisou que não está participando, pois está sem computador. A professora Letícia está sabendo disso. Ok. Ô, João Neto, beleza. Sossegado, tá? Beleza, de boa, turista. É isso aí. Pessoal, OBS. Nesse inciso 4º aqui tem uma OBS. Anotem a OBS aí, por favor. OBS. Tratando-se de crimes contra as relações de trabalho, tratando-se de crimes contra as relações de trabalho, não se aplica o inciso 4º do artigo 78 do CPP. Tratando-se de crimes contra a relação do trabalho, não se aplica o inciso 4º do artigo 78 do CPP. Cuidado com a pegadinha, viu, galera? Crime estadual conexo a um crime trabalhista. Lembram-se que a Justiça do Trabalho é uma justiça especial? Só que nesse caso, recordam-se, a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então é por isso que eu não vou aplicar o inciso 4º. Eu não posso mandar para a Justiça do Trabalho o crime estadual e mais o crime contra a relação, né, trabalhista. Por quê, professor? Porque a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Aí eu pergunto a vocês, já falamos a respeito disso. Quando tivermos crimes contra a relação do trabalho, quem será a justiça competente para julgar a infração penal? Quem se recorda? Quem se lembra? Hein, galera? Quem se lembra? Vamos lá. Eu já falei sobre isso. Lembra que eu falei do falso testemunho na Justiça do Trabalho? Quem era o juiz competente para julgar? Quando uma testemunha mentia na audiência trabalhista? Lembra quem estava nessa aula aí? Isso, João Neto. É o federal, né? Interrogação. Exatamente isso, tá? É a Justiça Federal, galera. Quando tivermos crimes que envolvam, né, a matéria trabalhista, relações de trabalho, relações de emprego, a matéria aí da professora Fabiola, quando tivermos crimes que envolvam o direito do trabalho, a competência para julgar será da Justiça Federal, hein? E não da Justiça Especializada, porque não tem competência nesse caso criminal. Beleza? Até aí? Combinado? Então, me ajude. Nós temos a Justiça Especializada Eleitoral do Trabalho e está faltando uma. Qual? Quem se habilita? Qual a terceira Justiça Especializada, Guilherme? Militar. E aí é uma outra pegadinha, viu? É uma outra pegadinha que nós já passamos agora aqui, pessoal, ó, para o nosso outro assunto aqui de conexão e continência, tá? As demais regras de conexão e continência dos artigos 79, 80, 81 e 82 do CPP, tá? Então, no que se refere a essa história de militar, já coloque aí no seu material a próxima anotação, demais regras de conexão e continência, artigos 79, 80, 81 e 82 do CPP. Até então examinávamos, para você se recordar, o artigo 78, ok? Agora estamos examinando os artigos 79, 80, 81 e 82. E repare, por favor, Iago, se você puder, Iago, artigo 79. Tanto o inciso 1º como o 2º, tá? Por gentileza aqui no bate-papo. 79, inciso 1º e 2º. Por favor, Iago, se você puder, por gentileza, vamos lá. E aí vocês reparem o teor do artigo 79. Olha que interessante, pessoal. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. Então, o que nós estamos aqui aprendendo? Que quando tivermos crimes conexos ou continentes, é tudo no mesmo processo. É um juiz só para julgar todas as infrações penais. Porém,
esse artigo 79 estabelece para nós exceções, onde, mesmo existindo conexão e continência, os processos serão separados. Quando acontece isso, professor? Salvo, inciso 1º, no concurso entre a jurisdição comum e a militar, que é o nosso inciso 1º aqui, ó, que eu escrevi para vocês, que eu fiz a síntese. Ocorrendo crime comum e crime militar, ainda que conexo ou continente, os processos serão separados. Traduzindo, né, Guilherme? Um militar que comete crime comum e crime militar, ele vai sofrer 2 processos. Um na justiça estadual, comum, e outro na justiça militar, mesmo que ocorra conexão. Mesmo que exista conexão, ele vai sofrer 2 processos. Quem fala isso é o professor Marlon? Não é o professor Marlon. Quem fala isso é o inciso 1º e também a súmula 90 do STJ. A súmula 90 ela é clara nesse sentido. O militar vai responder perante a justiça comum e também perante a justiça militar. Professor, então quer dizer que aquele fato que ele praticou vai ensejar para ele 2 responsabilidades? Sim, exatamente isso, tá, pessoal? Nós aprendemos, conforme os princípios que nós estudamos, em homenagem ao princípio do bis idem, né, proibição do bis idem, de que uma pessoa ela não pode ser, né, condenada, acusada, pelo mesmo fato criminoso 2 ou mais vezes. Não pode. Se ela cometeu um fato, deverá ser julgada apenas uma única vez. Só que no que se refere ao militar, é uma exceção, galera. E o Guilherme, como é militar aí, bombeiro, o bombeiro também é militar, ele pode colocar para nós isso muito mais adequadamente. Bem como outros militares, talvez, que nós tenhamos aqui em sala de aula, tá? Os militares, eles são regulamentados pelo Código Penal Militar e também, se cometerem crimes comuns, pelo Código Penal. Eles serão enquadrados em 2 códigos, no Código Penal e no Código Penal Militar. Vai depender, evidentemente, do crime que ele venha cometer. Por exemplo, esse militar agride uma pessoa. Se esse militar agredir uma pessoa, ele tanto comete a lesão corporal do Código Penal, como, né, um crime militar do Código Penal Militar. Vai responder por 2 infrações penais. Não tem para onde fugir, né, Guilherme? Não tem conversa. Então, ele vai responder, né, pelos 2 crimes que, em tese, existirão por um fato só praticado. Curioso, né? Mas ele responde dessa forma. Por isso, processos separados. Qual é a consequência disso na prática, galera? A consequência é a seguinte: nada impede que na justiça estadual comum ele seja absolvido e na militar condenado, ou vice-versa. Nada impede, porque são responsabilidades independentes. O mesmo raciocínio, direito administrativo. Já a professora deve ter dito isso para vocês. Lá no direito administrativo, a responsabilidade também é independente. Se o servidor, né, público ele for condenado por um crime, além de ele responder pelo crime no direito penal, ele pode ter que indenizar no direito civil e também perder o cargo no direito administrativo. Responsabilidades independentes. E o militar, né, para nós, aplica na mesma ocasião. Ok? Até aí, entendido? Alguma dúvida sobre esse artigo 79, inciso 1º? Se não tivermos, vamos para o inciso 2º, tá? O inciso 2º também, galera, o inciso 2º... Gente, o inciso 2º é tão fácil. Ele é tão... Vou até olhar para vocês aqui na câmera, tá? Às vezes eu fico olhando aqui porque eu fico olhando a minha imagem, tá? Mas aqui, a câmera está aqui, tá? Eu vou até olhar e falar de pertinho aqui para não aparecer minha careca. Então, eu vou recuar um pouquinho, tá? Galera, esse inciso 2º do artigo 79 do Código de Processo Penal é tão fácil que vocês erram. Ele é tão moleza que vocês erram. Por quê? Porque eu não sei, tá? Eu não sei o porquê que vocês erram isso. Porque, veja, né? Pois é, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, também teremos processo em separado. Eu anotei aqui para vocês, ó. Ocorrendo o crime praticado por maiores de idade e menores de idade, na verdade, para o menor de idade não comete crime, comete ato infracional, aquela frescura, né? Não vou entrar nesse mérito, aqui é apenas didático para vocês compreenderem. Crime praticado por maior de idade e menor de idade, os respectivos processos serão separados. Então, isso é evidente, pessoal. Por quê, professor? Porque para o menor de idade, ele não é processado pelo CPP. Quem me ajuda? O menor de idade enquadrado em qual lei? Vocês podem me ajudar a responder tranquilamente.
O menor de idade enquadrado em qual lei? No ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Que, para ser mais preciso, é a nossa lei 8.069 de 1990. Tá? Para quem tiver interesse, é a lei 8.069 de 90. Então, por ser enquadrado no ECA, ele vai ter um processo específico que vai correr numa vara, né, da infância e juventude. E já os maiores de idade vão responder conforme o Código de Processo Penal numa vara criminal comum. Exemplo típico, ó, A, B, C e D, 4 indivíduos matam a pessoa de E. A, B, C, D matam a pessoa de E. O sujeito A, o sujeito B e o sujeito C são maiores de idade, enquanto que o sujeito D é menor de idade. Os maiores de idade vão a júri. Já o menor de idade vai ser julgado pelo ECA numa vara da infância e juventude. Processos separados. Um processo para os maiores e outro processo para os menores de idade. Pessoal, insisto, isso daqui é moleza. Isso aqui é autoexplicativo. Basta você ler o inciso 2º para chegar a essa conclusão, tá? E é por isso que nós temos que tomar essa cautela de verificar que os processos serão em separado. Deixa eu ver aqui, o ECA foi sancionado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Verdade, né, Givanildo? Até que ele assumiu em 89 a presidência, né? Mas aí em 90 ele sancionou e, salvo engano, em 92 ele foi impeachmentado, né? Ele foi impeachmentado. Ele assumiu em 90, se não me engano, né, Givanildo? Em janeiro de 90 ou março de 90, alguma coisa assim. Mas aí ele foi impeachmentado em 92. Estilo a mãe do Poldo, viu, Poldo? Estilo a mãe do Poldo. Estilo o pai de muitos aí, viu? Estilo o pai de muitos aí, que também no momento atual, logo, logo vai ter impeachment. Vocês vão ver. Beleza, galera. Podemos seguir, pessoal? Podemos caminhar aí, sossegado, de boa? Vamos para o artigo 80, Iago, por favor. Artigo 80. Obrigado. Artigo 80, galera. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Pessoal, eu vou resumir a conversa, tá? Aqui no nosso material, ó, artigo 80. O que significa, professor, artigo 80? Significa que, nesse caso, existirá a denominada separação facultativa dos processos criminais. O que nós aprendemos? Que conexão e continência é um processo só. Porém, o juiz, no caso concreto, ele pode determinar a separação facultativa desses julgamentos. Ele vai aplicar o artigo 80 e chegar a essa constatação. Ele é obrigado a fazer isso? No artigo 80, não. No 79, ele é obrigado, tá? Ó, vou até escrever aqui para vocês. Aqui a separação é obrigatória. Aqui a separação, ela é obrigatória. O juiz é obrigado a separar processos. Militar, menor de idade. Já no artigo 80, não. O juiz ele pode fazer. Nada impede, por exemplo, que o advogado venha requerer, né, de que o promotor venha requerer sem nenhum problema. Vou dar um exemplo. Recordam-se daquele nosso exemplo dos torcedores no estádio que depredavam o estádio de futebol? Recordam-se? Cometiam crimes em relação ao estádio porque o time havia perdido lá a partida? Imagine, por exemplo, 50 mil torcedores. Se nós formos aplicar a regra da conexão ipsis literis, ou seja, de acordo com a lei, nós teremos um processo penal que começa hoje e termina daqui a 50 anos. Porque veja a quantidade de réus para ser julgado naquele processo, 50 mil pessoas, humanamente impossível. O que o juiz vai fazer nesse caso? Ele vai dividir os processos. Vai, por exemplo, colocar 20, 30, 50 réus em cada processo penal. E uma vez que ele divide isso, ele consegue fazer com que todos os processos caminhem em conjunto de uma vez só. Então, é uma separação facultativa, tá? O juiz, no caso concreto, ele vai examinar se faz ou não essa separação, pelo excessivo número de réus, por circunstâncias de tempo, lugar, ele consiga, né, aí fracionar o julgamento. Com aquela finalidade principal, né, de dar a decisão oportuna para todas essas pessoas.
Tranquilo, pessoal? Então aqui a separação ela é facultativa. O juiz é obrigado? Não é, mas pode fazer. Isso foi em 2006, Corinthians e River Plate, Pacaembu, Libertadores da América. Até hoje tem cara que brigou e não foi condenado, que brigou, né? Que brigou e não foi condenado, verdade. O mesmo raciocínio aí em homenagem ao Poldo, viu, Poldo? Lá no processo que o seu pai respondia, né, o juiz federal Sérgio Moro, à época, ele entendeu por separar os processos, para não deixar vários réus no processo, mas apenas o seu pai e a sua falecida mãe, a Marisa, né, que já era mulher do Lula à época e já, né, faleceu. Então, naquela oportunidade, o juiz entendeu, né, separar para que ocorresse o julgamento mais rápido, que todos nós acompanhamos, né, aquela história. E outros que cometeram, em tese, crimes conexos ao que o Lula praticou, foram julgados em processo separado. Tanto é que o Sérgio Moro, né, ele dá uma entrevista dizendo que, naquela oportunidade, tinham mais de 100 réus envolvidos nos escândalos, né, do ex-presidente do Brasil. Se ele julgasse os 100 réus naquele mesmo processo, não ia terminar nunca. E como nós sabemos que ele queria terminar, ficou claro, né? E aí houve lá, né, a imposição da separação desses processos. Beleza, beleza, ok, pessoal, tranquilo? Ok, beleza. É, isso daí. Artigo 81, Iago, por favor. 81. Obrigado. Pessoal, sobre o artigo 81, eu combino com vocês que este parágrafo único aqui, ó, o parágrafo único do artigo 81, eu combino com vocês que é a nossa aula do terceiro bimestre, tá? Então, nós vamos nos preocupar apenas com o caput do artigo 81. Acompanhe a leitura. Verificada a reunião dos processos por conexão e continência, ainda que no processo de sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. O legislador escreve, aí você chega à seguinte conclusão: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu vim escolher esse curso? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o artigo 81 mais claro para vocês compreenderem, tá? Eu fiz aqui uma síntese desse artigo 81. Ou seja, nos casos do juízo de foro prevalente, deixar de examinar o crime de sua competência própria, mesmo assim, continuará competente para julgar as outras infrações que lhe foram remetidas. Vamos por partes. Lembram-se daquele exemplo da lesão corporal seguida de morte e do descaminho? Recordam-se? Quem me ajuda aí? Onde ocorreu a lesão seguida de morte? Qual era a cidade? No meu exemplo. Qual era a cidade? Paranavaí. Muito bem, Guilherme. Gustavo. E o descaminho? Onde? E o descaminho onde? Maringá. Muito bem. Lembram-se que pela súmula 122, a Justiça Federal de Maringá vai julgar as duas infrações penais? Porque o crime federal, ele arrastou o crime estadual? Recorda-se? É onde eu quero chegar agora com o artigo 81. Vamos imaginar que o processo penal federal inicia na Justiça Federal de Maringá, julgando ambas infrações penais. O processo penal federal inicia na Justiça Federal de Maringá para julgar as duas infrações penais. Vamos imaginar que no decorrer deste processo penal federal, o crime de descaminho prescreve, até porque tem a pena menor e é mais fácil de prescrever primeiro do que o crime de lesão corporal seguida de morte. Enfim, o crime de descaminho prescreve. Moral da história, o crime federal, que era de competência genuína da Justiça Federal, sumiu, desapareceu. Ele se extinguiu em razão da prescrição do crime. Porém, o crime estadual de lesão corporal seguida de morte só foi para a Federal de Maringá porque o federal arrastou, o descaminho arrastou, mas o descaminho deixou de existir. Aí vem a pergunta, e agora? Esse processo penal na Justiça Federal, ele vai continuar para julgar o crime de competência estadual, que é a lesão corporal seguida de morte? Resposta, sim, nos termos do artigo 81 caput do Código do Processo Penal. Qual que é a ideia disso, professor? A ideia é em razão da economia processual.
Já imaginaram? Arrastou tudo, veio tudo aqui para a Federal de Maringá e agora volta lá para a Estadual de Paranavaí. Qual seria a consequência na prática se voltasse para Paranavaí? Processo penal de novo, receber denúncia, prova, bababá, vai recomeçar todo o processo penal. Para evitar esse problema, o juiz federal ele continua competente. Então, mesmo que o crime genuíno, mesmo que o crime principal deixou de existir, porque o réu foi absolvido, ou porque foi extinta a punibilidade, ou porque anulou, né, o processo, ou porque é uma conduta típica, não interessa, mesmo que o crime genuíno principal desaparece, se extingue, o crime que foi arrastado continua sendo julgado para aquela justiça que ele foi encaminhado. O juiz vai continuar competente. Este artigo 81, pessoal, na prática, ele é maravilhoso, hein? Ele é muito importante, tá? Porque o que poderia acontecer? Poderia acontecer que o advogado, né, do réu que cometeu o crime arrastado, ele forçava que o crime federal, por exemplo, fosse extinto, e daí, uma vez extinto, ele argumentava para mandar para o juiz competente, que não seria mais o federal. Para fazer o quê, professor? Para ganhar tempo, para o processo penal recomeçar, lá em Paranavaí, por exemplo, na estadual, pela lesão corporal seguida de morte, processo penal recomeçar, demorar, para chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, da prescrição, né, desse crime de lesão corporal seguida de morte. Então, para evitar esse problema, temos o artigo 81 do CPP. Esse artigo ele é bem bacana, tá? E o parágrafo único, se vocês perceberem, ele é relativo ao tribunal do júri. E como ele é relativo ao tribunal do júri, eu estou aqui mencionando, a gente conversa a respeito dele quando estudarmos, né, o tribunal do júri lá no terceiro bimestre. Lá eu explico mais, né, adequadamente isso para vocês. Porque para nós entendermos esse parágrafo único, nós temos que fazer aqui uma análise sobre a competência do tribunal do júri no que se refere a processo. Aí nós combinamos mais à frente lá no terceiro bimestre, tá? Eu não vou me esquecer, podem ficar tranquilos em relação a isso. Beleza, galera? Entendido até aí, pessoal? Ficou claro com o exemplo? Pessoal, matéria de competência. Matéria de competência, se você não vislumbrar por meio de exemplos, você não consegue entender. Eu já falei isso para vocês terça-feira. Essa matéria de competência, ela é uma matéria densa. É uma matéria que tem as suas nuances, as suas peculiaridades. E se nós não colocarmos aqui por meio de exemplos, você não consegue vislumbrar. Depois, quem puder, abra lá um livro de processo penal e você vai ver o que os autores falam de conexão e continência. Você vai ver que colocam lá umas palavras, umas coisas técnicas, uns absurdos que, olha, dispensamos comentários, tá? Então é por isso a importância de vocês compreenderem os exemplos, de assistir aqui a aula. Quem não pode, evidentemente, depois pegue a aula gravada, porque isso aqui é muito complexo. E eu já disse para vocês, a vida real, ela cobra isso, tá? E também as provas. A prova da OAB, concursos públicos, adoram questionar matéria de competência. Combinado, meu povo? Artigo 81 resolvido? Vamos para o artigo 82. Por favor, Iago. Muito obrigado. Artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Tá? Ponto. Aí, neste caso, a unidade dos processos se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação de penas. Pessoal, depois, aqui, depois de definitiva, quando tem esse ponto, quando começa aí o neste caso, vocês ignorem aqui no terceiro ano, tá? Isso aqui é matéria de execução. Para nós é importante até sentença definitiva. Até ali é importante para nós. Que eu peguei aqui e sintetizei, ó, artigo 82. Nos casos de instauração de processos em comarcas diferentes, o juízo de foro prevalente deverá avocar os autos, salvo se já ocorrer sentença. Vou traduzir por meio de exemplos. O exemplo faz você compreender. Mais uma vez, vou me utilizar desse exemplo da lesão corporal seguida de morte e do descaminho. Lesão seguida de morte em Paranavaí e descaminho em Maringá. O que ficou claro para nós? Esses dois crimes, Justiça Federal de Maringá. Porém,
Vamos imaginar que inicia o processo penal na Justiça Federal pelo crime de descaminho, mas também inicia na Justiça Estadual de Paranavaí o processo penal pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, não pode acontecer isso, porque nós aprendemos que é um processo só. Para resolver esta situação, onde o juiz da comarca de Paranavaí não deveria ter iniciado o processo penal pela lesão seguida de morte, né, em Paranavaí, o juiz da comarca federal aqui de Maringá, ele vai determinar a avocação dos autos. O que significa isso? Ele vai enviar, né, um comunicado, um ofício para o juiz da comarca de Paranavaí, dizendo que aquele crime é de competência dele por força da súmula 122 do STJ e do artigo 82 do Código de Processo Penal. O juiz da comarca de Paranavaí é obrigado a encaminhar os autos para a comarca de Maringá. Se o juiz de Paranavaí se recusar, aí essa questão vai para o Tribunal de Justiça ou até mesmo para o STJ, até porque eu tenho crime federal e estadual, e o TJ, TRF ou STJ vão dar a decisão aplicando a súmula 122 e o artigo 82. Então, moral da história, o juiz que tem o foro prevalente, ele tem a obrigação de informar aquele juiz que está julgando de maneira incompetente e chamar para ele o processo que corre em outra comarca. E isso na prática, pessoal, na prática isso é bem curioso, tá? Porque o juiz federal não vai fazer isso, ele não vai fazer isso porque ele não quer um processo a mais para julgar. E se o estadual fica sabendo que não é competente, ele manda para o juiz federal sem ser pedido, sem ser avocado. É isso que acontece na prática, tá? Porque o estadual vai dizer assim, eu não sou competente? Graças a Deus, ó, toma o filho que o filho é seu. Eu quero desaparecer com isso aqui da minha frente. Então é por isso que a gente até brinca com vocês. Na teoria é muito bonitinho e muito bacana, mas na hora disso acontecer é complicado. Aí vem a pergunta aqui do Guilherme. E se não fizerem isso e cada processo resultar em sentenças independentes? É por isso, Guilherme, que o artigo 82 ressalva. Até quando que o juiz federal, no meu exemplo, ele pode determinar a avocação dos autos? Até antes de sentença. Se já houve sentença, não há mais como avocar os autos, tá? Aí vai prevalecer a decisão do juiz da estadual. Ele vai julgar, né, a lesão corporal seguida de morte. Por isso, até antes de dar sentença. Beleza? Entendido aí, Guilherme? Sua indagação? Ficou claro agora? Então, um momento até antes da sentença, por isso aí a decisão, né, se já ocorreu, não pode mais. Beleza, galera? Resolvido aí? Ok. Givanildo, faltando aqui 1 minuto e 40 segundos, o tempo já está escasso. Podemos encerrar, galera? Tá de bom tamanho hoje? Sossegado? Podemos voltar na terça-feira com as nossas aulas. Né, cadastre nos e-mails, não se esqueçam disso, por gentileza, tá? Que é muito importante aí para todos nós. Combinado? De acordo? Beleza? Então, só um minutinho aqui, homenagem a vocês. Só um minutinho.